Veja esse assunto aqui, gente. Mudança climática. Veja em 7 pontos como será a vida na Terra nos próximos 30 anos, segundo a ONU. Amazônia virando savana, fome, seca, doenças. Painel de climatologistas alerta que efeitos do aquecimento global vão remodelar o mundo, mesmo se a humanidade conseguir conter as emissões de gases estufa. Bora falar sobre isso? Bora saber o que está falando nessa matéria aqui? Bora pro vídeo! Dedo no joinha, chicotada no like, splash, manda esse vídeo para um monte de gente, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, você que é novo por aqui, se inscreva no nosso canal de música, o link vai estar na descrição deste vídeo e na parte de comunidade do canal. Se inscreva lá no nosso canal de música, descrição desse vídeo e na parte de comunidade do canal. Link do nosso grupo do WhatsApp na descrição desse vídeo. Quem quiser ajudar o nosso canalzinho, tá passando aí o Pix, não é obrigado, ajuda quem quiser com qualquer quantia, 50 centavos, R$1. Na descrição desse vídeo e no comentário fixado, nossas contas bancárias são com o Pix. Não é obrigado a ajudar, gente. Ajuda quem quiser o nosso trabalho. Estamos chegando perto de 2.000 vídeos em 2 anos e 4 meses de canal. É muito vídeo, é muito trabalho para trazer informações de vários assuntos diferentes, não só de política, para vocês estarem a par. Vamos lá para mais um assunto, né? Eu vou ler a matéria para vocês entenderem sobre esse assunto interessante, muito interessante. Um esboço de um relatório histórico do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, órgão consultivo da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre o clima, aponta que mudanças climáticas fruto das ações dos humanos devem afetar fundamentalmente a vida na Terra já nos próximos 30 anos, mesmo se emissões de gases estufa forem contidas. Acho uma coisa muito interessante, né? Ações humanas. Então quer dizer que eles englobam todos os humanos, será os 8 bilhões de humanos que vivem no planeta Terra, eles que destroem o planeta Terra, que está acabando com o planeta Terra, com o clima, alterando ações climáticas, ou uma parcela pequena, e principalmente uma parcela que tem muito dinheiro, que está acabando com o clima, né? Acabando com a natureza do mundo? É uma primeira pergunta que eu fico pensando aqui na minha cabeça, e eu não sei a opinião de vocês aqui. Por isso que eu estou trazendo um vídeo para vocês opinarem aqui também. Obtido em primeira mão pela agência de notícias France Press, o documento, que tem 4.000 páginas, aponta riscos como extinção de espécies, disseminação de doenças, calor insustentável, a vida, né? Calor insustentável para a vida, né, das pessoas, um calor insustentável, e colapso dos ecossistemas, entre outros problemas que virão nos próximos 30 anos. Abre aspas. Preste bem atenção no que vai vir agora. Preste bem atenção. Abre aspas. O pior ainda está por vir e afetará a vida dos nossos filhos e netos.
muito mais do que as nossas vidas hoje no cotidiano, hoje, dia a dia, diz o relatório. Então vou ler novamente. O pior ainda está por vir e afetará a vida dos nossos filhos e nossos netos, muito mais do que as nossas, diz o relatório. Como é que eles sabem? Como é que esses caras sabem que o pior ainda está por vir? Ou tem uma outra história aí, um outro contexto, por detrás disso? Como é que eles sabem que o pior ainda está por vir? Dona ONU, organizações das Nações Unidas, esses Illuminatis, a maçonaria, está preparando alguma coisa contra a humanidade. O texto só deve ser publicado em 2022. Tarde demais, dizem alguns cientistas, para influenciar decisões na conferência da ONU deste ano sobre o clima, a COP26, em novembro. Nesta reportagem, você vai entender quais são os principais impactos apontados no relatório, divididos em 7 eixos temáticos. Ao final estão algumas possíveis ações de mudança listadas pelos especialistas. Número 1, colapso de ecossistemas. Número 2, extinção de espécies. Que espécies são essas? Animais, seres humanos, ou animais e seres humanos, Extinção de espécies, quer dizer, vai sumir ser vivo da Terra. Mas como é que vai sumir esse ser vivo da Terra? Como é que vai acontecer essa extinção de espécies? Esse é um ponto que me chama a atenção. Número 3, aumento do nível e aquecimento de oceanos. Olha só, número 3, aumento do nível e aquecimento de oceanos. Número 4, seca, quer dizer, que não vai chover quase nada, pouca chuva, pouca volume de chuva, de água. 5, fome, haverá muita fome na Terra. Número 6, doenças, várias doenças vai acometer o ser humano nesses últimos 30 anos. Número 7, calor extremo, muito calor para cima do ser humano nos últimos 30 anos. Número 1, colapso de ecossistemas. Colapso de ecossistemas. Com emissões altas, a seca e os incêndios florestais podem transformar metade da floresta amazônica em savana, quer dizer, num deserto, produzindo mais aquecimento. Restaurar florestas pode estocar carbono e ajudar a reduzir a vulnerabilidade humana às mudanças climáticas, Pode reduzir a vulnerabilidade humana às mudanças climáticas. Entretanto, plantar árvores fora das florestas naturais, como em pastagens e savanas, lugares desertos, pode prejudicar a biodiversidade e aumentar os riscos climáticos. Quer dizer, que se você plantar árvores, no meio de pasto e lugares desertos, aí prejudica, aí já não é bom. Que interessante, Uma combinação de temperaturas mais elevadas, aridez e secas significa que as temporadas de incêndios florestais em todo o planeta Terra serão mais longas e as áreas com potencial de queima dobrarão de tamanho. Na tundra ártica e na floresta boreal, a área queimada aumentou 9 vezes em toda a Sibéria
entre os anos de 1996 a 2015. Mas como que acontecem essas queimadas, né, gente? Muitas dessas queimadas não podem ser queimadas estranhas, né? Umas queimadas meio misteriosas, né? Você já está entendendo. Muitos ecossistemas terrestres de água doce, oceânicos ou costeiros estão atualmente perto ou além dos limites de sua capacidade de adaptação a mudanças climáticas. Com um aquecimento de 2 graus Celsius, até agora, a temperatura do planeta Terra já aumentou em 1,1 graus Celsius. Cerca de 15% do permafrost siberiano poderia se perder em até no ano de 2100, liberando entre 36 bilhões e 67 bilhões de toneladas de carbono no solo congelado da Sibéria. Há um risco de extinção cultural dos povos originários do Ártico, se o ambiente no qual construíram seus modos de vida e sua história derreter. Número 2. Extinção de espécies. Mesmo com um aquecimento de 1,5 graus Celsius, as condições vão mudar além da habilidade de muitos organismos de se adaptar, destaca o relatório. As taxas de extinção estão se acelerando drasticamente e são estimadas em cerca de 1000 vezes mais do que antes do impacto das atividades humanas na Terra no século passado. Até 54% das espécies terrestres e marinhas do mundo estarão ameaçadas de extinção neste século, com um aquecimento de 2 graus a 3 graus Celsius, com base nos níveis pré-industriais. Espécies de montanhas e ilhas estão particularmente em risco. Mesmo com o aumento de 2 graus Celsius na temperatura, animais polares, como pinguins, focas e ursos, e áreas de rica biodiversidade, como recifes de coral de água quente e manguezais, estão sob ameaça severa e grave. Entre 70% a 90% dos recifes de coral do mundo devem diminuir com um aquecimento global limitado a 1,5 graus Celsius, 1,5 grau Celsius. Para além disso, eles sofrerão perdas mais extensas. Confrontados com o aumento das temperaturas, muitas plantas e animais irão se afastar em centenas de quilômetros de seus habitats naturais até o fim do século. Número 3. Aquecimento e aumento do nível dos oceanos, do mar, da água. Um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura do planeta Terra resultaria em um aumento de 100 a 200% na população afetada por enchentes em Brasil, Colômbia e Argentina, e um aumento de 300% de enchentes no Equador e Uruguai e 400% no Peru. No futuro mais imediato, algumas regiões leste do Brasil, sudeste da Ásia, Mediterrâneo, centro da China e as zonas costeiras em quase todo o mundo serão atingidas por 3, 4 ou mais calamidades de uma vez: seca, ondas de calor, ciclones, incêndios florestais, inundações. Inundações irão deslocar em média 2,7 milhões de pessoas anualmente na África. Até o ano de 2050, mais de 85 milhões de pessoas
podem ser obrigadas a deixar suas casas na África subsaariana devido aos impactos induzidos pelo clima. No ano de 2050, as cidades costeiras na linha de frente da crise climática terão centenas de milhões de pessoas expostas ao risco de tempestades cada vez mais frequentes e mais mortais devido à elevação dos níveis dos mares. Pesquisas recentes mostraram que um aquecimento de 2 graus Celsius poderia levar o gelo derretido do topo da Groenlândia e no oeste da Antártica com água congelada suficiente para elevar os oceanos em 13 metros a passar do ponto de não retorno. A última vez que os oceanos viram os níveis de acidificação e esgotamento de oxigênio projetados para 2100, com um cenário de altas emissões, ocorreu há cerca de 56 milhões de anos atrás. Ondas de calor marinhas que podem danificar e matar corais, florestas de algas marinhas, prados de ervas marinhas e invertebrados, se tornam 34% mais frequentes e 17% mais longas entre os anos de 1925 e 2016. Quarto problema que pode acontecer nos próximos 50 anos é a seca. A água é uma das questões com que a nossa geração vai se confrontar muito em breve. A falta de acesso à água potável afetará a nossa saúde não só na luta pela água, mas também em doenças relacionadas à falta de água e saneamento básico, afirmou a AFP Maria Neira, diretora do Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da Organização Mundial de Saúde, a OMS, outro órgão aí Illuminati maçônico. Interrupções no ciclo da água causarão o declínio de cultivos básicos dependentes de chuva na África subsaariana. Até 40% das regiões produtoras de arroz na Índia podem se tornar menos adequadas para o cultivo do grão. Até o ano de 2050, entre 31 a 143 milhões de pessoas terão que se deslocar devido à escassez de água, falta de água, questões agrícolas e o aumento do nível do mar na África subsaariana, sul da Ásia e América Latina, a depender dos níveis de emissões de carbono. Haverá deslocamentos em massa, migrações em massa, e precisamos tratar tudo isso como um problema global, disse Neira. Até 75% do suprimento de água subterrânea, a principal fonte de água potável para 2 bilhões e 500 milhões de pessoas, também podem ser afetados até o meio do século. Embora o custo econômico dos efeitos do clima sobre o abastecimento de água varie geograficamente, espera-se que ele reduza em 0,5% o PIB global, o PIB do mundo inteiro até o ano de 2050. Cerca de 350 milhões a mais de pessoas morando em áreas urbanas serão expostas à escassez de água devido a secas severas com um aquecimento de 1,5 graus Celsius, e 410 milhões de pessoas serão afetadas de forma grave com um aquecimento de 2 graus Celsius. Quinto problema que o
clima, né, no mundo, né, essa crise, esse problema grave no mundo nos próximos 50 anos podem trazer para o povo a fome. Quinto problema: a base da nossa saúde é sustentada por 3 pilares: a comida que comemos, o acesso à água e o abrigo. Esses pilares são totalmente vulneráveis e estão prestes a desabar, disse a FP Maria Neira, diretora do Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Até 80 milhões de pessoas correrão risco de passar fome até o ano de 2050. 80 milhões de pessoas. Como acontece com a maioria dos impactos climáticos, os efeitos na saúde humana não serão sentidos da mesma forma por todos. O esboço do relatório sugere 80% da população sobre risco de fome vive na África e no sudeste da Ásia. Então, essa é a população que vai mais sofrer, quem vive na África e no sudeste da Ásia. À medida que as mudanças climáticas reduzem a produtividade e a demanda por cultivos para biocombustíveis e florestas que absorvem CO2 cresce, os preços dos alimentos devem aumentar em quase 1/3 em meados do século, deixando mais de 183 milhões de pessoas em famílias de baixa renda à beira da fome crônica, fome grave, fome severa. Então, o preço dos alimentos deverá aumentar muito nos próximos 50 anos. Ou nos próximos 30 anos, né? Até o ano de 2050. Dezenas de milhões de pessoas a mais podem enfrentar fome grave, crônica, até o ano de 2050, e 130 milhões a mais poderão experimentar a pobreza extrema, miséria, em uma década, se permitirmos o aprofundamento da desigualdade. E eles estão preocupados em lutar contra a desigualdade. O povo rico, milionário, os ricaços, as 13 famílias mais ricas do mundo, os Illuminati. Você acha que rico, bilionário, está preocupado com o pobre? Na Ásia e na África, mais de 10 milhões de crianças sofrerão de desnutrição e atraso no crescimento em meados do século, sobrecarregando uma nova geração com problemas de saúde para o resto da vida. Apesar do maior desenvolvimento socioeconômico, a produção global de milho já caiu 4% desde 1981, devido às mudanças climáticas e o aquecimento induzido pela atividade humana na África Ocidental. Reduziu a produção de milete e sorgo em até 20% e 15%, respectivamente. A frequência de perdas repentinas na produção de alimentos já vem aumentando de forma constante nos últimos 50 anos. Entre os anos de 2015 e 2019, estima-se que 166 milhões de pessoas, principalmente na África e na América Central, tenham necessitado de assistência humanitária devido às emergências alimentares relacionadas ao clima. O potencial de captura da pesca marinha, da qual milhões de pessoas dependem como principal fonte de proteína, deve diminuir entre 40% a 70% em regiões trópicas da África, se não houver redução da poluição do carbono. Redução da poluição do carbono ou outro tipo de redução, gente? Quem é que produz carbono, gás carbônico? O ser humano. Então tem que reduzir a poluição do gás carbônico. Então você já entendeu aí o que eu quis dizer. O teor de proteína do arroz, trigo,
cevada e batata deve cair entre 6,4% a 14,1%, colocando cerca de 150 milhões de pessoas em risco de deficiência de proteínas. Os micronutrientes essenciais que já estão em falta em muitas dietas no sul do mundo também caem com o aumento das temperaturas. Se você sobrepõe os locais onde as pessoas já passam fome com onde as safras serão mais prejudicadas pelo clima, verá que são os mesmos lugares que já sofrem com uma elevada desnutrição, disse a AFP, a pesquisadora Elizabeth Robson, professora de Economia Ambiental da Universidade de Handing, no Reino Unido, e autora colaboradora na avaliação da saúde global do Lancet Code. Número 6, o problema que pode trazer, com alterações climáticas no planeta Terra, doenças, um problema que pode acarretar as pessoas com as mudanças climáticas no mundo, as doenças. Enquanto as temperaturas em elevação aumentam os habitats dos mosquitos, estima-se que até o ano de 2050, metade da população do mundo esteja exposta a doenças provocadas por vetores como dengue, febre amarela e zika. Sem reduções significativas das emissões do gás carbono, 2,250 bilhões de pessoas a mais poderiam ser colocadas em risco de dengue na Ásia, Europa e África. Os riscos decorrentes da malária e da doença de Lyme devem aumentar e os óbitos infantis por diarreia tendem a crescer até pelo menos o meio do século, apesar do maior desenvolvimento socioeconômico em países de alta incidência. As mudanças climáticas aumentarão o peso de doenças não transmissíveis, as doenças associadas à má qualidade do ar e à exposição ao ozônio, por exemplo, aumentarão substancialmente. Haverá também maiores riscos de contaminação de alimentos e água por toxinas marinhas, indica o relatório, assim como a maioria dos impactos relacionados com o clima. Estas doenças irão castigar os mais pobres, como sempre os mais pobres se lascando. As escolhas políticas feitas agora podem reduzir essas consequências para a saúde, mas muitas são simplesmente inevitáveis a curto prazo, segundo o relatório. Até parece que os ricaços, os donos do mundo, estão preocupados com a saúde do mundo, gente. Você acha? A Covid tornou as fissuras em nossos sistemas de saúde extremamente visíveis, disse Stephanie T., pesquisadora associada à prática de resiliência climática do Instituto Mundial de Recursos, que não esteve envolvida no relatório do IPCC. Os efeitos e choques das mudanças climáticas irão sobrecarregar os sistemas de saúde ainda mais, por um período muito mais longo e de maneiras que ainda estamos tentando compreender totalmente, acrescentou aqui a especialista. E o último problema que vai acarretar o ser humano, que vai incomodar muito o ser humano, com essa crise climática aqui pelos próximos 30, 40, 50 anos na Terra, é o calor extremo, é o número 7. O aumento de temperaturas reduzirá a capacidade física de trabalho, como o sul da Ásia, a África subsaariana e partes da América Central e América do Sul,
perdendo até 250 dias de trabalho por ano até o ano de 2100. Um adicional de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas serão expostas a um calor severo, muito grave, muito alto, e 420 milhões de pessoas serão submetidas a ondas de calor extremo a cada 5 anos, se as temperaturas aumentarem de 1,5 graus Celsius para 2 graus Celsius de aquecimento. Esse meio grau a mais na temperatura também significará mais 420 milhões de pessoas expostas a ondas de calor extremo e potencialmente letais. Olha só isso aqui, gente, é muito grave. Esse meio grau a mais, né, 1,5 graus para 2 graus Celsius, ele significará 420 milhões de pessoas a mais expostas à onda de calor extremo e potencial letal até o ano de 2080. De 390 a 490 milhões de moradores de cidades da África subsaariana e 940 milhões a 1 bilhão e 100 milhões no sul e sudeste da Ásia poderão enfrentar mais de 30 dias de calor extremo a cada ano. Ações de mudança. O IPCC destaca que muito pode ser feito para evitar os piores cenários e nos prepararmos para os impactos que não podem mais ser evitados. E esta é a lição final. Mais simplesmente trocar um carro a gasolina por um modelo elétrico ou plantar bilhões de árvores para compensar o modo usual de fazer as coisas não irá resolver o problema. Nós precisamos redefinir nosso estilo de vida e consumo. Alerta o documento. Precisamos de uma mudança transformadora em processos e comportamentos em todos os níveis, individual, comunitário, nos negócios, instituições e governos. Veja algumas ações de mudanças apontadas: reduzir a metade o consumo de carne vermelha e dobrar a ingestão de castanhas, frutas e vegetais. Poderia diminuir as emissões de gases estufa em até 70% até o ano de 2050. A preservação e a restauração dos chamados ecossistemas de carbono azul, que sequestram carbono, tais como florestas de algas e manguezais, por exemplo, aumentam o armazenamento de carbono e protegem contra tempestades, além de fornecer habitats para a vida selvagem dos animais, sustento para comunidades costeiras e segurança alimentar. A vida na Terra pode se recuperar de uma drástica mudança climática, evoluindo para novas espécies e criando novos ecossistemas. Tá aí, gente. Ficou longo o vídeo, mas eu achei interessante trazer todo esse documentário aqui, toda essa matéria que eu achei extremamente sério, grave e interessante. Qual é a opinião de vocês? Qual é o ser humano aí que tem destruído o planeta? Quem são os responsáveis, né? E realmente será que o mundo está tão preocupado com a saúde do ser humano? Deixa o seu dedinho no joinha, chicotado, um like, splash, mande esse vídeo para outras pessoas, se inscreva no nosso canal e fui!